Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, através do videoconferência, é uma sequência dos trabalhos que nós fizemos na audiência pública, em relação ao projeto de lei complementar de número 001/2020, que dispõe sobre o parcelamento, o uso e a ocupação do solo urbano do município de Santa Bárbara e da outras providências, e do projeto de lei complementar de número 002/2020, que institui o plano diretor do município de Santa Bárbara em conformidade com a Constituição Federal, com o Estatuto da Cidade, com a Lei Orgânica Municipal e da outras providências. O cenário que nós tivemos na Câmara, na audiência pública, foi uma composição das comissões para que esse trabalho pudesse estar trazendo resultados para os trabalhos dos dois projetos de lei complementar. Então, nós temos a comissão da CCJ, que é composta pelo Jorge Germano Batista, José Leonardo de Souza Filho e o Moisés Cardoso Santos, sendo Jorge Germano o relator, o José Leonardo o presidente e eu na qualidade de membro. E com a Comissão Permanente de Obras Públicas, Cultura, Comércio, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que é representado pelo presidente Geraldo Magela Lopes, pelo relator Paulo Henrique da Rocha e pelo membro Willy Inês de Moraes. Essa ideia de trabalhar com as duas comissões, nós fizemos um ato conjunto de convocação para audiência pública e nós estamos dando sequência nesses trabalhos dessa forma, que é uma forma da que nós conseguimos trazer resultado mais positivo, que é essa parceria das comissões, para não transitar primeiro na CCJ e depois na Comissão Permanente de Obras. Isso foi através de um requerimento que ocorreu, foi aprovado pelo plenário, e é a forma que nós estamos utilizando para estar fazendo esses trabalhos e ver o que a gente consegue fazer de melhor para Santa Bárbara. E garantir também a participação popular, no caso aqui específico hoje, é uma demanda apontada por Mônica e representado muito bem aí por Ana Emídio, a arquiteta, a qual ela fez até o posicionamento e as ponderações dela na audiência pública naquela data. Então, diante desse cenário, eu vou estar passando a palavra para o vereador Jorge Germano Batista, que é o relator da comissão do CCJ, mas nesse momento também vai estar representando as duas comissões, em parceria com o vereador Paulo Henrique da Rocha. Então, só ter... Parece que Mônica entrou aí, ó. Sim. E aí, no caso, só lembrando que será respondido somente as perguntas, a questão de dúvidas, que serão apontadas, alguma coisa para título de esclarecimento. Nós não vamos estar entrando em outra matéria já discutida. É só mesmo o trabalho que a gente precisa estar refinando aí para estar fazendo na parte final, por Mônica e pela Ana Emídio. E aí, a título de informação também, questão de critério, na hora da fala, somente uma pessoa falar e os microfones deverão permanecer desligados. Na hora que for falar, abre o espaço aí para a pessoa que for posicionar. Tá certo? Aí, nesse momento, eu passo a palavra, então, para o vereador relator da CCJ, para que possa fazer as considerações dele e pedir os esclarecimentos. Mônica, seja bem-vinda, viu? Obrigada pela oportunidade, Moisés. Jorge Germano. Eu esqueci de ligar meu microfone, agora eu liguei. Estão ouvindo agora? Sim. Okay. Bom dia a todos, bom dia, Mônica, bom dia, Ana Paula, bom dia, vereadores. Agradecer pela presença de todos aí, especialmente da Mônica, da Ana Paula. Conforme já foi dito pelo Moisés, esse trabalho é uma complementação que nós iniciamos na ocasião da audiência pública, que a Mônica, por meio da arquiteta dela, teve a oportunidade de fazer aquela apresentação, mas ainda assim nós combinamos internamente
os membros das comissões que vão analisar esses 2 projetos de autoria do Poder Executivo, que todas as demandas que nós recebêssemos em relação a esses projetos, demandas pontuais, a gente também trataria delas de modo individual, para que nós tivéssemos a oportunidade de detalhadamente com os autores, porque muitas vezes, por mais que a audiência pública tenha sido extremamente válida, tenha sido extremamente agregadora, eu acho que esse momento entre as partes, a gente poder ouvir especificamente as demandas apresentadas, a comissão considera que é interessante. Só para situar os parlamentares, e logicamente todos já leram o ofício que a Mônica encaminhou, na verdade, nós estamos tratando aqui de uma área de aproximadamente 40 hectares, 39, alguma coisa, eu não anotei a casa decimal aqui, pela atual redação do plano diretor, que é a Lei 1436, essa região está inserida no perímetro do município com a classificação ZDES, que significa Zona de Desenvolvimento Economicamente Sustentável. A proposta de redação do atual plano diretor, da forma como foi encaminhada pelo Poder Executivo, há a proposição de que haja alteração dessa região, basicamente quase a sua totalidade, com uma pequena exceção de uma pequena área, haveria conversão para ZEP, que significa Zona de Empreendimentos de Porte, que aí a gente pode ter empreendimentos de médio e grande porte. A argumentação central do caso da Mônica, por meio da arquiteta dela, é justamente a questão de que essa área hoje abriga uma diversidade, no caso, uma diversidade de fauna e flora, a questão do potencial turístico também da região, a questão do potencial hídrico, e da forma como a legislação atual coloca, a Lei 1436, que é o atual plano diretor, não há possibilidade, a permissão, para que essa região seja desmembrada em loteamentos, em lotes. Na verdade, existe a possibilidade de que essa região seja trabalhada no chamado regime de chacreamento. E a argumentação central dela é justamente no sentido de que ela não se opõe à questão do desenvolvimento econômico sustentável do município, mas ela pede para que seja considerada justamente as questões biológicas e a riqueza, sobretudo natural, dessa região. Em síntese, basicamente é isso. Depois a Aline e a Mônica também vão poder fazer algumas ponderações que elas julgarem relevantes. Basicamente, o documento que nos foi encaminhado, esse procedimento também foi adotado em relação a uma demanda que nós tivemos do grupo técnico ontem, que também teve a oportunidade de se manifestar, porque, na verdade, só esclarecendo que a comissão ela tem o papel fundamental de dar um parecer. Logicamente, por ser um órgão colegiado, esse parecer poderá ou não ser acompanhado pelo plenário da casa, mas esse parecer será opinativo e, por consequência, ele terá que esgotar a matéria e enfrentar todos os argumentos, requerimentos, fundamentações que forem apresentadas, especialmente por se tratar do plano diretor, que é uma lei que, pelo Estatuto de Cidades, pela legislação federal, deve ser construído de uma forma participativa, especialmente ouvindo aquelas pessoas que são diretamente impactadas pelas alterações que são propostas. O projeto que nos foi encaminhado, o título dele vem como considerações em relação ao anteprojeto. Eu até expliquei isso ontem na comissão em relação ao grupo técnico, é porque para a gente se manifestar em relação a essa proposta, existem 2 caminhos. A gente fazer uma emenda, que no caso, uma proposta de emenda seria uma proposta de alteração por parte do parlamento em relação à proposta que originariamente foi encaminhada pelo Poder Executivo, e, logicamente, essa proposta vai ser apreciada pelos parlamentares, encaminhada pelo Executivo dentro do processo legislativo, e se o Executivo não concordar com essa proposta, ele tem aquilo que é chamado poder de veto. A proposta vem encaminhada com o seguinte título: Anteprojeto, Plano Diretor e Lei de Usurpação do Solo. Aí, assim, uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer, aí, no caso, ou a Mônica ou a Ana Paula, da forma que elas julgarem mais relevante responder, é que, como está colocado em forma de anteprojeto, eu gostaria de saber se essa questão da possibilidade de alteração da área que está sendo objeto de discussão agora, por ocasião das audiências públicas que foram feitas pelo Poder Executivo, se elas foram apresentadas e se essa questão foi apresentada formalmente e se houve uma resposta do Poder Executivo em relação à demanda. E essa, no caso, é a primeira pergunta, antes de continuar. Bom dia a todos. Desculpa o atraso, eu tomei um coro aqui com o sistema. Precisei da ajuda do meu assessor para assuntos informáticos, meu sobrinho, né? Eles ajudam muito a gente nisso.
Mas eu acompanhei muito por cima, né, o desenvolvimento do plano diretor e, na verdade, eu fui surpreendida, né? Minha irmã, a Márcia, né, que também propôs, também assina, né, esse projeto junto comigo e a Ana Paula, ela que me avisou de Belo Horizonte, né? Mas assim, foi muito divulgado, né? Foi realmente um erro meu como cidadã de não estar mais atenta. Então, a minha primeira participação realmente foi na audiência pública. Então, assim, eu não fiz nenhuma proposição nesse sentido, eu cheguei a conversar com o Matheus, com a Maria Alice, com a Maria de São José, mas foi depois de que tudo já tinha acontecido, né? Aí que eu fui apurar o que estava acontecendo, me inteirar melhor do projeto, né? Então, foi nesse momento. Sim, a gente apresentou na audiência pública pela primeira vez, né, diante da Câmara dos Vereadores. Mas, num primeiro momento, a gente já tinha feito aquele rito de consulta pública, né, proposta pela prefeitura, onde eles abriram o canal de comunicação. Isso. E aí a gente fez o protocolo, né, no mês de dezembro, assim, o prazo era até, acho que dia 20 de dezembro, se não me engano. A gente fez em meados ali do último mês do ano passado. Não, a gente parece tão longe, né? Mas, enfim, foi feito esse protocolo desse registro formal do nosso interesse, manifestado através do site, e foi feito também o protocolo desse laudo, esse documento que gerou, né, o trabalho, foi feito esse protocolo, a Mônica fez, acredito que pessoalmente, né, na prefeitura, na Secretaria de Obras, né, dentro do Poder Executivo mesmo ali, que é a prefeitura que eu acho que faz, né, toda essa intermediação com a fundação e todos os agentes, assim. Então, foi feita essa manifestação dentro do contexto da consulta pública. É verdade. Tá, ok. Então, na verdade, mesmo é só porque aí eu vou constar no relatório que, assim, independente de qualquer coisa, no primeiro momento já havia tido uma interação com o Poder Executivo, conforme colocado pela Ana Paula aí. A questão, na verdade, em relação à proposição, que acontece o seguinte: a questão da forma como ela está sendo proposta, a modificação da zona de desenvolvimento economicamente sustentável para a zona de empreendimentos de porte, porque se nós, Poder Legislativo, fizermos, entendermos por cabível a alteração, que assim, a primeiro momento, logicamente que os argumentos são altamente relevantes. Nós até já conversamos internamente sobre isso, é uma região que, de fato, foi comprovado no próprio documento aqui, que abriga uma diversidade não só econômica, turística, natural, hídrica, enfim, que precisa de tudo ter uma consideração, uma observação especial. A gente precisa de realocar essa reunião em uma outra localidade. Aí, eu não sei se isso foi objeto do estudo que a Ana Paula fez. No caso, se nós optarmos por fazer uma emenda na questão da proposição e alterar o mapeamento, o zoneamento do município, foi estudado por parte da Mônica e da Ana Paula uma possível área que nós pudéssemos realocar essa região, não que isso, obviamente, seja uma obrigação de vocês apresentar esse estudo. Porque eu falo assim, como foi feito esse estudo, talvez, em uma análise preliminar, vocês consideraram, poderia, por exemplo, se nós alterarmos o zoneamento e sair dessa região, a gente pensou que talvez determinada região poderia ser um local mais adequado para isso, até mesmo porque na condição de cidadã, você e a Ana Paula, no caso, podem estar interagindo dessa forma. Foi pensado alguma coisa nesse sentido? Ou se uma proposta alternativa, se nós optarmos e concluirmos por fazer essa alteração? Sim, Jorge. Então, pode falar, Ana Paula. Posso falar? Não, é só porque, assim, a gente não teve acesso, né, assim, eu até cheguei a pesquisar isso e tudo mais, aos estudos que foram feitos pela Fundação João Pinheiro para a elaboração do projeto. Seria interessante a gente ter acesso a isso, né, porque lá eles têm uma análise um pouco mais profunda do território municipal, onde eles fizeram estudos com dados, com números e tudo mais. Mas sim, eu e Mônica conseguimos apontar no mapa do município, né, uma localidade que a gente acredita ser mais interessante do ponto de vista até mesmo estratégico para o próprio município. Mônica, pode falar. Quando a gente imagina, né, indústria,
o meu raciocínio, né, é que ele tem que ser na saída da cidade, né, junto, em direção à via principal de escoamento, tanto de produção quanto de pessoas também. Então, eu e a Ana Paula, nós discutimos que o lugar onde isso seria melhor colocado é na saída da cidade, no sentido de Brumal, São Bento, Barão de Cocais e BR-381. Né? Ali a gente tem duas mineradoras ali, já na região de São Bento e Brumal, tem a madeireira do Carlinhos Maquilani, e ali tem toda uma região, né, e duas comunidades que têm que se deslocar diariamente para trabalhar ou em Barão ou em Santa Bárbara, só que com a oferta de indústrias próximas ali, não precisariam mais desse deslocamento. Então, assim, quando a gente pensa, saída, para pegar a BR já, né, com duas vias, com escoamento, com transporte, com toda essa estrutura já pronta. Né? E a gente tem uma quantidade grande de terrenos, se a gente for pensar da Pacheca para frente, né, eu penso que a gente tem que afastar isso da cidade. Né? Eu penso que a gente tem que afastar essas indústrias da porta da nossa cidade, ainda dentro do município, né? Mas uma distância que você ainda consiga ter o conforto. Né? Então, assim, da Pacheca para frente até Barão de Cocais, tem muito lugar ali que dá para fazer. Então, assim, a gente não colocou essa sugestão no projeto, porque nós achamos que seria uma questão muito delicada com os proprietários desses terrenos. Né? Como que a gente tira do nosso, né, para poder colocar para o outro? Então, realmente, isso tem que ser um apontamento técnico, mas essa seria a nossa sugestão, tirar isso das portas da nossa cidade. Uma cidade que é histórica, né, e que a gente quer ter qualidade de vida. Né? Então, barulho, poluição, tem que ser mais para frente um pouquinho. Exatamente, assim, a questão da gente não apontar, além de ter, né, assim, a gente não conhece, não sabe dizer se esses outros proprietários teriam esse interesse, é realmente uma questão delicada, né, mexer com territorialidade do outro ali, mas tem a questão técnica também, que a gente pode se apoiar nela, né, a BR-381, ela já tem uma estrutura muito mais favorável a esse tipo de uso, né, pela proximidade ali das mineradoras, da madeireira. O próprio fato de já existirem ali comunidades consolidadas, isso significa um menor impacto no município, né? Porque qualquer instalação de distrito industrial ou de indústria, ele demanda um licenciamento que é muito complexo, onde terão que ser estudadas alternativas de habitação, para evitar, né, a formação de periferias, ocupações irregulares. Então, assim, fazer a coisa de uma forma ordenada, né? O objetivo do plano diretor é ordenar o território do município de uma forma que funcione para todo mundo. Então, assim, a gente entende que, conforme a Mônica falou muito bem, nessa localidade ali, direção Brumal, São Bento, Barão de Cocais, a gente já tem uma estrutura melhor, né? A BR-381, ela já apresenta esse caráter. Então, isso significa menos impacto, licenciamentos menos complexos, né? Comunidades ali beneficiadas por isso. A questão seria mesmo aprofundar nesses estudos, e aí eu acredito que a Fundação João Pinheiro tenha recursos para fazer isso, para apontar exatamente, né, o local onde seria. Mas ali a gente tem condições de escoamento, de desviar o trânsito, sem impactar nos monumentos ali, né, históricos, culturais. A gente tem a Estrada Real sendo elevada a monumento nacional, a gente tem a Serra do Caraça concorrendo a patrimônio da Unesco. A gente tem ali uma série de loteamentos residenciais começando a surgir naquela região, né? O sentido ali de onde fica localizado o nosso terreno, ele já é um lugar estratégico onde a pressão natural do crescimento da cidade já está levando para lá condomínios e lugares de utilização mais adaptadas, né, àquele contexto natural, histórico e estratégico. É muito interessante ali para o município a gente pensar no modelo de desenvolvimento econômico, né, assim, mantendo em vista que isso é importante, isso é fiel ao que prevê a Agenda de Desenvolvimento das Cidades da ONU, é coerente com o que prevê o próprio plano diretor, mas a gente teria que, a gente pode fazer um desenvolvimento econômico ali muito mais harmônico,
muito mais coerente, de forma que torne a cidade ainda mais interessante para receber esses turistas que vão ali em busca, enfim, de todas as coisas que vocês conhecem também muito bem, todos aí da cidade. Então, a ideia realmente, reiterando o que a Mônica falou, é tirar isso daquela entrada do município, levar para a saída, onde já existe um caráter, uma vocação, né, territorial ali para esse tipo de uso. Ok. Na verdade, até chamando a atenção, assim, um diálogo com os vereadores, assim, um ponto que me pareceu muito relevante do documento que a Mônica apresentou, que eu até compartilho, logicamente que os vereadores já fizeram a leitura, mas chamando a atenção, é que a prioridade da questão do desenvolvimento e da ordenação territorial tem que acumular dois fatores. Logicamente, igual a Ana Paula acabou de falar muito bem, a questão da ordenação territorial, mas tem que ficar localizado também num local que possibilite o escoamento de eventual produção. Até mesmo porque, dependendo da localidade que for, a gente vai degradar eventuais e potenciais recursos naturais e vai inviabilizar a atividade de escoamento, tendo em vista que os custos com logística não vão ser adequados à atividade industrial. Enfim, esse ponto me pareceu muito relevante. Só chamando a atenção, igual a Ana Paula falou, num primeiro momento, a finalidade maior dessa reunião era justamente isso, ver se teria algum apontamento de ordem mais peculiar, mais específica para ser apresentada. Assim, eu, como relator, logicamente que a proposta vai ser debatida tecnicamente pelos demais vereadores, mas eu, assim como já conversei com o Moisés, nós fomos, assim, bastante solícitos e receptivos à demanda, até mesmo que o documento foi muito bem produzido, até parabenizo a Ana Paula e a Mônica. Assim, de fato, nós temos uma preocupação com a tramitação e aprovação do plano diretor, logicamente. A gente sabe que esse cenário da pandemia, da crise, veio aí a inviabilizar e a travar a tramitação de muitas matérias, não é só para a gente, logicamente, para o país todo. A gente tem o compromisso com a celeridade da tramitação, mas, logicamente, enquanto representantes da cidade, a gente tem que garantir que essa celeridade se dê de forma que seja feito um amplo debate, que nós estamos falando do ordenamento territorial do município para os próximos 10 anos. A gente sai, não sei se continuaremos, e o município fica aí, então a gente busca dar a nossa contribuição da melhor forma possível. E seguindo aí essa linha que a Ana Paula falou, a gente vai continuar debatendo, provavelmente provavelmente não, certamente, nós voltaremos a fazer contato com a João Pinheiro para consolidar as propostas e os temas que nós tratamos na reunião de ontem, com os temas que nós tratamos também na reunião de hoje, porque nós entendemos que a obrigação deles, ainda que eles não tenham um contrato com o Poder Legislativo, uma vez que eles conduziram todo o trabalho e receberam um valor bastante expressivo para construírem planejamento dessa proposta que o Executivo mandou, independente de qualquer coisa, o dinheiro investido foi dinheiro público, aí a gente entende que eles continuam tendo a responsabilidade por acompanhar o processo de tramitação e tirar eventuais dúvidas que nós tenhamos. Logicamente que assim, a gente precisa deixar bem claro que é uma demanda, assim, alheia à nossa área, enquanto parlamentares, porque eu, o Moisés, o próprio Paulo, outros parlamentares, ainda que tenhamos formação superior, é uma situação muito específica. Então, eu entendo que, justamente pelo fato do parlamento ser composto pela representação da sociedade por pessoas com atuações em áreas diferentes, nós temos uma certa dificuldade. Logicamente, nós não temos a mesma facilidade para lidar com o tema como a Ana Paula tem, que é arquiteta e tem uma visão mais geral acerca do tema. Agora, antes de passar a palavra para o Paulo, eu gostaria só de falar com a Ana Paula que quando nós fizemos um primeiro contato com o Poder Executivo, eles encaminharam para a gente toda uma documentação relacionada ao processo de elaboração do plano diretor. E aí tem a inclusão de todos os estudos, as questões topográficas, geográficas, os estudos e levantamentos que foram feitos em relação ao município. Aí eu vou depois pegar o e-mail da Ana Paula, que aí eu vou encaminhar para ela, que talvez isso aí, em relação ao que ela falou da questão da gente trabalhar uma eventual área que a gente poderia realocar essa região, talvez ela poderia também nos dar essa ajuda, porque assim, como a gente tem essa dificuldade técnica, e se nós formos entrar na questão de licitar uma nova empresa, diferente da João Pinheiro, para fazer esse trabalho, pode ser que a gente sequer consiga concluir a votação desse projeto esse ano. Acho que a gente não tem obrigação de você, mas na medida do possível, a gente gostaria de, assim como nós fizemos com o grupo técnico ontem, pedir se nós pudermos contar com a colaboração de vocês, talvez na elaboração, na realização de mapeamentos, levantamentos topográficos, logicamente que a gente entende aí, dentro do possível, para não onerar
vocês não têm obrigação, mas tecnicamente a gente gostaria de, se possível, contar com a colaboração de vocês para caminhar junto com a gente voltar a debater esse tema, para a gente tentar realocar essa área. Logicamente que as razões da Mônica, a meu ver, enquanto cidadão, enquanto representante público, são mais do que relevantes, precisa ser estudado de uma forma mais ampla, de uma forma que, de fato, garanta essa diversidade que existe lá, mas aí, se a gente puder, provavelmente a gente terá outras reuniões. Eu já vou constar a reunião de hoje no relatório preliminar, que está em fase de avanço, está em fase de construção, perdão, e aí depois a Ana Paula, se ela puder me encaminhar o e-mail dela, que eu vou encaminhar para ela toda essa documentação aí, e aí eu passo a palavra para o Henrique também, que deve algumas participações a serem feitas, e de minha parte eu agradeço a participação da Mônica, da Ana Paula, dos vereadores, e certamente a gente voltará a conversar sobre esse tema. Tá, obrigada, Jorge. Só pontuar uma questão, a escolha da Ana Paula, né, ela não foi aleatória. A Ana Paula é especialista, né, ela tem experiência vasta em loteamentos, licenciamento, né, Ana Paula? Então, assim, a escolha do nome dela não foi aleatória, porque a gente precisa realmente de uma pessoa que entenda, né, para discutir, porque eu também não entendo. Né? Então, assim, é muito difícil, né, diante dessa diversidade de aspectos técnicos, a gente tratar de um assunto se você não está ligado diretamente à área. E a Ana Paula, ela está ligada diretamente a essa área. Ela não é uma arquiteta com formação só lá de projetos residenciais, essas coisas. Ela é especialista nesse tipo de assunto. Né? Então, eu agradeço. Só fechar aqui que os cachorros estão fazendo bagunça. Pessoal, eu agradeço também o espaço que vocês abriram aí para a gente, criaram essa facilidade toda para que a gente continue, né, trabalhando nesse processo, apesar de tudo que está acontecendo no mundo. É importante a gente não deixar as coisas estagnarem aí. Agradeço muito. O trabalho da Fundação João Pinheiro é um trabalho respeitabilíssimo, assim, é uma fundação muito séria, que também tem muita experiência com isso. A minha questão em trazer o nome deles à tona, né, é exatamente pelo acesso que eles têm a informações e tudo mais, esses levantamentos, esses estudos todos, eles têm acesso a isso de uma forma muito mais profunda e muito mais rica do que nós temos condições de fazer. Assim. Por isso que você encaminhando isso para mim, Jorge, eu consigo estudar, consigo analisar melhor, né, é mais a questão do acesso à informação. Né? É claro também que não tem como eles disponibilizarem tudo que eles têm acesso, né? Assim, é realmente uma questão da gente manter esse espaço de diálogo para que em situações específicas e às vezes uma demanda específica, olha, eu quero entender como é que é a questão ali da densidade habitacional, né? Às vezes eu tenho uma demanda muito específica e eu consigo que vocês ou eles mesmos encaminhem essas informações. Mas o trabalho da Fundação é um trabalho excelente e eu agradeço muito que nós tenhamos todos, né, essa possibilidade de dialogar tecnicamente. O diálogo técnico, ele é muito importante, assim, ele traz uma lucidez ao que está sendo debatido, que às vezes simplesmente os interesses econômicos ou os interesses individuais de cada cidadão não abarcariam. Então, é muito importante que no processo de plano diretor, elaboração de plano diretor, que vai durar aí 10 anos, como você falou muito bem, isso se, né, não for seguindo da forma como ele vier, é muito importante que todos os agentes da sociedade sentem juntos para debater. Não existe um trabalho solitário, né? Não existe um trabalho bem feito que seja feito de forma solitária dentro desse contexto. Por isso que a gente está aí reunidos. E eu agradeço muito a oportunidade. Paulo Henrique está por aí? Eu não estou vendo ele, como é? Tô, Jorge. Bom dia, pessoal. Tá joia? Estava no mudo aqui, desculpa. Então, Ana, Mônica, bom dia. Queria também agradecer aí a oportunidade de você estar passando para a gente de uma forma mais adentro desse processo. Então, eu já havia avaliado o requerimento feito por vocês, como o Jorge também, e nós estamos trabalhando com muita dificuldade para isso nesse plano diretor, dando abertura realmente para todos que querem se manifestar da melhor forma, para a gente estar fazendo essa avaliação. Ouvi atenciosamente aqui o que foi colocado
pela Ana, por Mônica, e também eu ia até falar, o Jorge até citou no final da frase dele ali, quanto aos documentos que a gente recebeu por parte da prefeitura, do quanto no ato dos estudos, no processo mesmo de elaboração desse plano diretor. Então, acho que o Jorge já se comprometeu a mandar para a Ana, e a gente tem um ano eleitoral esse ano, então é uma coisa que pode complicar um pouquinho mais ainda no andamento dos trabalhos do plano diretor, devido aos prazos que a gente, como diz, vai trabalhar muito apertado com esses prazos. Inclusive, a gente até conversou isso também com o pessoal do grupo técnico que está fazendo algumas reuniões com a gente. Então, a gente precisa talvez dar uma celeridade maior nisso aí, nessa parte do estudo, de talvez onde poderia ser realocada essa área industrial, mas a gente vai estar conversando, acho que o Jorge explanou bem tudo que a gente precisava ouvir aqui e levar em consideração antes de estar emitindo esse relatório, mas pode contar com a gente aí no que for preciso, no que for possível também da nossa parte. Eu, como relator, juntamente com o Jorge, a gente vai estar fazendo um trabalho que acredito que agrade as partes. A gente não promete nada, porque, como o Jorge também falou, é uma coisa que depende da gente estar fazendo talvez uma lei complementar, depende da gente estar interferindo em partes que é mais técnico do que da nossa avaliação, mas a gente se compromete aí a fazer da melhor forma possível e dar um retorno tão quanto antes para vocês aí também. Moisés está por aí? Moisés também sumiu aqui no meu. Jorginho. Ah, tá aí. Léo Baiano, beleza? Ô, Jorginho, eu até entendo a Fundação João Pinheiro com as técnicas que tem para fazer esse trabalho, mas o que eu não entendo, sinceridade, é como que coloca uma área de preservação, que nem aquela, aqui para Catas Altas, se você olhar bem, você vai daqui para Catas Altas com áreas de preservação na beira da estrada, mais da metade da área aqui como zona de empreendimento de porte. É isso que eu não consigo entender e a gente aceitar como se isso fosse um trabalho técnico e definido. Então, isso aí tem que ser muito bem olhado, acredito, pelos parlamentares dele, como você falou, a gente apresentar uma emenda. E eu acho que, no caso de achar uma nova área, seria questão da própria João Pinheiro. Não, eu entendo a opinião da Ana Paula e da Mônica, mas tem um certo trabalho mesmo técnico, às vezes ele deixa a desejar, porque imagina só indústrias e fábricas, seja forte naquela área, bem na beirada da Gleba 9, ela está do lado ali da MG 129. Isso ali, o impacto ambiental que se causaria. Ok, Léo. Terminou sua fala, Léo? Sim. Moisés, só para completar aqui também, eu acho que antes da gente finalizar, a gente deve ter mais uma reunião também, até com a João Pinheiro, né, Jorge? Para discutir alguns outros pontos também. E a gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte do estudo que foi feito, se tem alguma outra oportunidade de estar incluindo, entendeu? Então, acho que isso aí vai estar dentro do nosso cronograma daqui para frente também. Igual bem colocado por Léo, e também a gente vê um potencial grande aí naquela área, mas a gente tem que entender o que foi o motivo do estudo, como foi dado esse estudo para estar colocando naquela área ali. Mais alguém quer pronunciar? Mas é só rapidinho, que essa perplexidade aí do Léo Baiano, né, foi a mesma que eu tive, né? Mas como assim colocar uma área de indústria indo para Catas Altas, naquela maravilha, com vista para a serra? Foi o primeiro pensamento que me veio. Né? Onde que esse povo tirou essa ideia? Né? Porque a gente que é aqui da região, a gente sabe do prazer que é levantar de manhã, abrir a janela e ver a serra, e ainda respirar um ar puro.
são qualidades da nossa cidade, né? E você tem esse privilégio, você mora ali na região, então você sabe o que é, né? Você ter esse prazer de abrir a janela de manhã com aquele ar fresco com a vista para a serra e colocar ali galpão, né? Foi a mesma perplexidade que nós recebemos notícias. Então, assim, Léo conseguiu pegar, né, na fala dele, esse custo que na hora que a gente analisa, né, é realmente como ir para Cartas Altas, indo para Mariana, indo para Ouro Preto, né? Então, era só essa observação. Sim, realmente eu me sinto privilegiado mesmo. Onde que eu moro, eu vejo isso todos os dias, né? Eu participo, né? Eu comungo com isso todos os dias. Bom, eu só queria fazer algumas considerações antes de finalizar, em relação ao que já foi falado pelo relator, por ambos, né? Tanto o Jorge Germano como o Paulo Henrique, é que nós estamos correndo contra o tempo, no sentido de fazer o melhor para Santa Bárbara. Então, como é um ano político, assim como já foi falado, a gente conta com um tempo menor e nós temos um outro fator, que também já foi comentado, que é a questão técnica. Então, ontem eu fiz essa ponderação para o grupo técnico, pedindo parceria, porque se a gente tiver que fazer alguma alteração, e que se essa alteração depender da parte técnica, como você bem mencionou, Mônica, a Ana Paula ela é especialista, então eu acho que ela tem muito a contribuir, porque para a gente estar fazendo alguma alteração, se dependermos de fazer alguma contratação, tem que ser por meio de licitação. E isso licitação não vai ser numa semana para resolver. A gente sabe muito bem disso, que tem todos os procedimentos. Então, a gente vai estar esbarrando nessa situação. E a nossa intenção é ajudar da melhor forma possível, assim como eu te acolhi na Câmara no dia que você foi protocolar, eu deixei isso bem claro para você, não só por meio da pessoa Mônica, mas no que diz respeito à nossa cidade de Santa Bárbara, né, que eu acho que precisa ter essa preservação. Então, assim, o que vocês puderem fazer, tanto você, Mônica, como a Ana Paula, no sentido de adiantar, de favorecer esse trabalho o mais rápido possível para as comissões, de dar esse feedback, esse retorno. Ontem até eu havia comentado com o grupo técnico, porque no primeiro momento seria 15 dias, mas eu pedi que fosse no menor tempo possível, de 10 dias, até antes de receber a notificação, que eles já fossem providenciando para a gente ser uma coisa mais célere possível. Isso com o intuito de ajudar, no que depender da parte do Legislativo. Então, é muita coisa para ser feita, mas o nosso tempo é curto e a gente precisa ver de que forma que a gente pode estar ali demanda, tanto apresentada por você, Mônica, né, representando aí pela Ana Paula, assim também como o grupo técnico nas pontuações que eles fizeram conosco na Câmara. Tá certo? Moisés, então, eu estou às ordens. Eu agradeço né? vocês. O que precisar, pode entrar em contato. Sim. E vocês, assim, entre você e a Ana Paula, que vocês puderem estar fazendo aí para atender também o que foi pontuado, para que a gente possa estar dando sequência nos trabalhos o mais rápido possível, porque nós pedimos uma dilação de prazo, e esse prazo ele está correndo, e a dilação foi 30 dias. Então, assim, nós também não podemos também atropelar, né, esse prazo, porque se nós formos olhar o Legislativo não tinha nem esse trabalho para ser feito, mas nós estamos pensando em Santa Bárbara. Esse é o nosso objetivo. Tá? Então, assim, eu agradeço vocês imensamente pela participação, Obrigada. Pela oportunidade e pelas demandas apresentadas, tanto de você como grupo técnico, e nós estamos também à disposição no Legislativo, e agradeço a participação de todos vocês que estão nesse momento presente aí, tanto os vereadores representando o Legislativo, como a Ana Paula e a Mônica e a Poliana, que nesse momento está sendo a condutora dos trabalhos. Um grande abraço a todos. Obrigada, Moisés. Obrigada. À disposição de vocês. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia, gente. Obrigada. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos.